Olá, estudantes. Meu nome é Marcelo Pontes, sou professor de logística daqui da ETEPAC e vou estar com vocês na disciplina Modais de Transporte. Hoje nós convidamos para essa videoaula o professor Gessé Araújo. Ele é professor e consultor organizacional. Portanto, a entrevista ela vai ser muito produtiva. O nosso bate-papo aqui nessa videoaula vai trazer para vocês conteúdo relevante. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, professor. Para começar o nosso bate-papo, que na verdade é um bate-papo, a gente, quando fala de logística, a gente não pode deixar em conta de falar sobre tecnologias, né, principalmente com o advento da inteligência artificial. A gente deu um avanço muito grande na área de tecnologia. E aí a logística se apropria desses recursos tecnológicos para poder ter maior competitividade. Em relação a essas novas tecnologias que surgiram e que a logística está se apropriando, quais são esses instrumentos que a logística está se utilizando a partir do desenvolvimento da inteligência artificial e que está dando um avanço no setor principalmente no setor de transporte? Pois bem, eu quero que vocês, né, quem está nos assistindo, consiga construir, né, no seu imaginário o que será o futuro, né, daqui aproximadamente a uns 5 anos. Não vou colocar muito longe, 5 anos. Nós temos aí um avanço de apenas de 2 anos, né, 2023 a 2025, um avanço da própria estrutura de IA, né, da inteligência artificial generativa. Então, dentro da parte de logística, quando a gente começa a analisar em que a inteligência artificial ela já está substituindo muitos postos de trabalho, muitas das atividades de trabalho estão sendo remodeladas, a logística ela não vai ficar isenta deste processo. Tá? Nós temos aí empresas que trabalham já focadas em relação à parte tecnológica. Uma delas é a empresa WEG, né? A WEG no Brasil, ela é internacional, mas existe aqui no Brasil. E ela constrói, né, tecnologias diversas, e uma delas é uma plataforma recentemente criada, em que ela, no processo de instalação, no processo de implantação, é mapeado todo o armazém e ele faz o uso, né, de inteligência artificial, mapeando exatamente os pontos em que ele tem que tomar cautela para não bater, a velocidade máxima que ele deve percorrer dentro do próprio armazém. Ele vai transportar até uma quantidade X de quilos, né, em relação ao produto que vai ser transportado. Então, coloca até em xeque a figura do operador de empilhadeira. Você está falando da questão de robôs. De robôs dentro do armazém. Substituindo isso, a mão de obra humana. Em se tratando de transporte, nós temos aí algumas empresas, tá? A própria Volkswagen tem desenvolvido projetos, tem projetos de carretas autônomas, né? Não aqui ainda no Brasil, mas em outros países, em que não existe motorista. Então, é planejado através de uma roteirização, né, via sistêmica, e a carreta ela recebe como se fosse um mapa, no qual ela vai fazer aquele percurso e vai levar toda a mercadoria de um ponto A ao ponto B, sem a necessidade de um motorista. Então, pense comigo, aluno, em relação a você ver como as profissões elas vão se remodelando. Se isso de fato, como já acontece, né, por exemplo, com o carro autônomo do Google, né, que faz o mapeamento do Google Street, imagine, por exemplo, se isso de fato se amplia e daqui a alguns anos é instalado, a maioria das empresas passam a adotar o modal rodoviário sem a figura do motorista.
ou o modal ferroviário sem a figura do maquinista. Então, essas pessoas elas vão precisar se readaptar em alguma outra profissão e a tecnologia vai ser usual. Aquilo que para nós era incomum no meio de transporte vai se tornar algo muito usual. No Brasil, cerca de 87% do transporte de cargas é feito pelo modal rodoviário. E aí a gente não vai entrar nessa seara de que as estradas, né, são ótimas, porque não são. A gente sabe muito bem, dependendo de estado para estado, a gente vai ter aí essa questão de ter boas estradas ou não. Mas 87% é muita coisa. Então, há uma grande tendência de muitas empresas trabalharem melhor os seus sistemas, o seu sistema atrelado ao TMS, que é o Transportation Management System, né, que é o sistema de gerenciamento de transporte, e atrelado a ele uma inteligência artificial generativa que vai facilitar e muito para o analista de logística todo o processo de roteirização de carga. Então, cada vez mais a tecnologia, e aí fazendo pontualmente essa observação, o uso da IA vai agregar muitos dos processos, vai facilitar muito para o analista de transporte e vai talvez remodelar até o modelo de transporte de muitas áreas, criando assim os transportes autônomos. Ótimo, excelente. Sem falar que a redução do custo para o empresário do setor de logística com os transportes autônomos, que geralmente são também elétricos, e aí tem a economia de combustível, e aí a questão da mão de obra. Desculpa te interromper, Carlos, fazendo só esse link, porque tantos empresários começam a focar tanto nessa questão da tecnologia, não só da inteligência artificial, mas da tecnologia como um todo. Porque a partir do momento que eu uso a tecnologia não vai incidir em cargos trabalhistas. Eu vou ter uma tecnologia trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem 365 dias no ano. Sem fazer greve. Sem fazer greve, sem a necessidade de pagamento de salário e tal. Então, há uma tendência evolutiva da tecnologia para justamente suprimir outros custos. Tá? E aí eu não estou dizendo que os custos atrelados à mão de obra, né, a classe trabalhadora, é ruim não, tá? O que eu estou dizendo é que o novo processo de trabalho, essa remodelagem vai fazer com que muitas empresas contratem outros tipos de profissionais e não mais aqueles. Não mais o motorista, não mais o operador de empilhadeira, mas sim alguém que saiba consertar, alguém que saiba mexer no sistema, alguém que saiba gerir todo esse processo novo. Então, a figura do profissional de logística vai passar por um processo de upgrade. De upgrade, de reciclagem, de readaptação. Então, a dica para o estudante é que ele fique antenado também com a tecnologia para estar melhor preparado. E como é que a empresa de logística, ela pode utilizar tanto a tecnologia e tornar o seu empreendimento sustentável? Como é que pode conciliar? Hoje a gente já tem, né, uma preocupação de muitas das empresas, né, principalmente dessa questão do transporte autônomo, de redução de emissão de dióxido de carbono no ambiente, no meio ambiente. Tá? Muitas dos veículos, em se tratando do principal, né, que é o rodoviário, ele já por si só, os novos veículos que são mais autônomos, são elétricos, né, tem essa preocupação com o meio ambiente de diminuição de dióxido de carbono e se tornar um pouco mais sustentável. Mas tudo isso sempre vai estar atrelado à redução de custos, tá? Então, as empresas que hoje desenvolvem tecnologias voltadas para atender uma demanda logística, ela procura eficiência energética, ela procura trazer o menor custo possível em relação ao custo de transporte, ao custo do diesel, ao custo operacional, e justamente sem, né, agredir o meio ambiente, né? Um não deve ser em detrimento do outro. Na verdade, todo o processo de inovação, todo o processo tecnológico criado para o desenvolvimento de tecnologias para a área de transporte é focado na eficiência energética
mas sem agressão ao meio ambiente, porque se por um lado eu reduzo o custo com o transporte em si, mas eu posso ser multado por conta justamente do aumento da poluição. Eu posso ser multado por simplesmente fazer uso excessivo de uma matéria-prima que é escassa no planeta. Entendeu? Entendi. Então é importante a gente sempre pensar dessa forma, que toda empresa que ela produz tecnologia, o foco dela é inovar, mas sem afetar o meio ambiente. É importante essa sua fala, porque deixa o estudante de logística atualizado sobre o que está acontecendo, Sim. sobre o que ainda está para acontecer, e para que ele possa ficar preparado e se preparar para as novas realidades que o mercado de trabalho vai exigir dele. Então, sua fala ela é muito apropriada nesse momento e eu só tenho a agradecer a sua presença e também convidar os nossos alunos a lerem o e-book, fazerem atividade semanal, escutar o podcast que a gente está preparando também e interagir no fórum. Se tiver alguma dúvida, interaja com a gente no fórum. E, para finalizar, qual a sua mensagem para os nossos estudantes? Bom, meu caro aluno que está nos assistindo, você que está estudando para a área de logística, entenda. Enquanto você muitas vezes não está ligando, talvez você não está dando a devida atenção a se atualizar, ainda está procurando se familiarizar com o Excel, né? A inteligência artificial já está tomando conta de muita coisa. Então, meu conselho é corra contra o tempo, se atualize com as novas tecnologias, porque não é que a área de logística ela vai findar ou vai deixar de existir, pelo contrário, ela vai avançar cada vez mais. Só que vai precisar de um profissional focado e com conhecimento de tecnologia. Então, se liga e você vai sair muito bem. Então, estudante, aproveite essa dica e convido você a nos acompanhar no canal YouTube do EducaPE. Um abraço a todos. Um abraço, até mais, pessoal.